Olá, no Documento Verdade de hoje você vai entender por que os planos de saúde estão entre os serviços que mais reclamações recebem em institutos de defesa do consumidor. As queixas são muitas e vão desde aumentos abusivos nas mensalidades até a chamada sinistralidade, que afeta os contratos coletivos. Problemas que podem trazer prejuízos financeiros e até custar a vida de uma pessoa. Você que tem plano de saúde já deve ter ouvido essa palavra, sinistralidade. Vem cá, você sabe o que é isso? A senhora tem plano de saúde? Sim, tenho. A senhora sabe o que é sinistralidade? Não sei. Você sabe o que é sinistralidade? Não sei o que é sinistralidade. Sei. Tem nem ideia. Não sei nem dizer a palavra. Não é algo de comer ou algo que se vista. Pelo contrário, é uma palavrinha que pode definir muita coisa no seu convênio médico. Antes de entendermos o que é sinistralidade, é preciso explicar o que é sinistro, já que o termo vem daí. Os planos de saúde consideram cada atendimento feito em hospitais ou consultórios ou exame de laboratório um sinistro, que nada mais é do que uma despesa do segurado. No final de um ano de contrato, a soma de tudo o que foi gasto com as pessoas de um grupo define o reajuste no valor das mensalidades. O índice que mede esses casos é conhecido no mercado como sinistralidade. É como se aquele usuário que vai ao médico por qualquer coisinha ajudasse a puxar o valor das mensalidades para cima. Assim, todo mundo acaba pagando mais caro. Aquele que vai ao médico só quando precisa e também aquele usuário mais abusadinho. Mas a sinistralidade também define o valor de uma modalidade de planos de saúde, a coparticipação, onde o usuário arca com parte dos valores. Ele recebe o atendimento e divide com o convênio os custos. Aqui, os sinistros também são calculados e entram na somatória total do serviço. Mas como é o cliente que paga parte dos procedimentos, os valores caem e as mensalidades ficam mais baratas também. O consultor Ricardo Carpati tem quase 2 décadas de experiência em recursos humanos. Ele atende 12 empresas e diz que a época de renovação de contratos com os planos de saúde é uma das mais tensas do ano. Os reajustes que vêm dos planos de saúde costumam ser reajustes muito altos. Reajustes que acabam prejudicando financeiramente tanto o funcionário, que normalmente ele paga uma parte, quanto a empresa que paga a outra parte. A gente fala agora recentemente, a maioria das empresas vieram acima de 40% de reajuste. Agora você imagina para empresas que têm 500 funcionários, 1000 funcionários, o quanto significa isso financeiramente. Ou para um funcionário que tem ele, a mulher e os filhos, 2 filhos, quanto que também significa? Acaba comendo grande parte do salário dele. Ricardo não acredita que a sinistralidade justifique os reajustes anuais apresentados pelos planos. Porque quando a gente troca de empresa, a gente percebe que a análise da sinistralidade ela não é igual à empresa que você mantém o plano de saúde. Por exemplo? Então você está com o plano de saúde A, não vou falar o nome de algum plano, você está com o plano de saúde A e você teve um reajuste de 50%, onde o seu plano era R$300 para o funcionário e foi para 450. Aí você troca para a empresa B e se mantém os R$300 ou vai um pouquinho 320, 330. E a gente percebe que isso acontece do B para o A também. Mas e as operadoras de planos de saúde? Como elas controlam esse reajuste, muitas vezes considerado abusivo? Elas dizem que existem 2 fatores que ajudam a aumentar o valor dos convênios: a falta de prevenção de doenças e o combate a fraudes. Muito importante o empregador orientar seus funcionários os seus direitos de cobertura e participar do controle desses gastos, que a operadora tem isso à disposição. Ele não vai ficar revelando o diagnóstico do paciente, que isso é preservado. Segundo, é não fazendo procedimentos desnecessários. Uma balança que não fica equilibrada e vai além de pesos e medidas. Na questão dos planos de saúde, há o usuário, a operadora e os médicos. E eles também não estão muito contentes com as empresas, como explica o diretor do Sindicato dos Médicos de São Paulo. A relação que há muitas gerações os médicos desenvolveram com seus pacientes, que é uma relação de cuidado e de confiança, hoje tem um atravessador.
que é uma empresa e que visa primariamente o lucro, independente do bem-estar das pessoas envolvidas. Qual é o prejuízo que os médicos levam nessa relação? Ou onde é que a remuneração é afetada nessa relação? Existe um prejuízo material, né, porque o valor do trabalho do médico ele é o menor de toda a escala de custos, né, dos médicos e dos demais profissionais de saúde. Para você ter a ideia, um valor médio de consulta é R$ 70. Esse é um valor médio de consulta médica. E pessoas nas faixas etárias mais avançadas chegam a pagar mais de R$ 2.000 de mensalidade nos seus planos de saúde. O problema é que a ANS não tem diretrizes para regular os chamados planos coletivos. E aí deixa os reajustes por conta da livre negociação entre as partes. E os tais reajustes vêm sempre na casa dos 30%, 40%, 50%, ou seja, abusivos. Aí o usuário, que parece ser a parte mais fraca nessa relação, tem o poder da escolha e acaba mostrando que é ele a parte mais forte. Tanto que de 2014 para cá, cerca de 3 milhões de usuários deixaram de ter planos de saúde no Brasil. A psicóloga Maria da Graça é uma exceção quando o assunto é plano, mas não quando se trata de abuso. Ela tinha um plano individual que, ao contrário dos coletivos, é regulamentado e fiscalizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O valor da mensalidade foi lá em cima e ela quase teve um troço. Trocou de plano e, quando veio o aumento, outro susto. Em vez de 10%, o reajuste foi de 30%. Maria da Graça entrou na justiça e ganhou em todas as instâncias. Ela dá uma dica para quem está perto de completar 60 anos. A minha dica é que não façam como eu fiz, né? Porque quando eu me assustei com o valor atribuído com 59 anos, foi com 59 anos. Como não pode subir depois de 60, eles sobem com 59. E aí era um valor assim, muito grande que eu tive que pagar. E não façam como eu, não se assustem, vão procurar seus direitos. Com a palavra, o advogado. O Dr. Rodrigo Araújo é especialista na área de saúde e defende usuários de convênios. Ele vê desequilíbrio nessa relação e não poupa a ANS pelos abusos. A ANS ela tem o papel de regulamentar a relação entre os consumidores e as operadoras de saúde. Ela não pode tender para nenhum dos dois lados. Ela tem que encontrar um equilíbrio. Mas a impressão que nós temos hoje é que ela tende para o lado das operadoras de saúde, que ela tem protegido o empresariado, as operadoras de saúde. E não é por outro motivo que nós temos reajustes tão elevados, que nós temos tantas exclusões de cobertura que, em tese, são devidas ao consumidor. O consumidor tem que procurar a justiça para conseguir aquelas coberturas que é de direito dele. Nem todo aposentado tem a mesma condição da Maria da Graça e acaba desistindo. Fica sem um plano na fase da vida que mais precisa de assistência médica. Quando essa realidade bate na porta, vem aquela mistura de decepção e sensação de abandono. O senhor tem plano de saúde? Infelizmente não. E infelizmente? Porque hoje nós dois, com a idade que nós temos, um plano de saúde não sai por menos de R$ 1.500 para os dois. É 1.500, 1.400, 1.500 por pessoa. Uma aposentadoria que eu recebo, ou eu como ou eu cuido da saúde, né? O senhor tem planos de saúde? Não. Que razão? Dificuldade financeira, né, irmão? Tá muito grande, dificuldade, o país atravessando uma dificuldade muito grande, né? E quanto tempo você não tem mais plano? Uns 20 anos, ou mais. Tanto tempo assim? Tanto tempo assim. Tanto tempo assim, graças a Deus tem saúde. Casos como o do seu Ronaldo acontecem num país onde a saúde é um direito do cidadão, um dever do Estado. O caso dele traz à tona uma relação desequilibrada, onde os que se sentem prejudicados só querem ser atendidos. Os que se sentem mal remunerados ou reclamam da remuneração só querem ser valorizados. E os que cobram só estão enxergando números. Faz falta um plano de saúde para a senhora? Não faz. É uma porcaria a saúde pública. Tá terrível. Faz sim. Funcionários estão pegando 6 dando para parede, enquanto
saúde pública. Isso é um posto de saúde pública. As histórias que você vai ver agora são de pessoas que não conseguem contratar um convênio médico. As questões são muitas, desde os preços altos até carência e doenças pré-existentes. Uma delas é a jovem Samira, que acabou de fazer 17 anos. Uma adolescente normal, ama redes sociais e sempre gostou de estudar e andar de patins. Mas hoje a menina leva uma vida bem diferente. Eu fico com muito cansaço. Tem dias que eu sinto fome, tem dias que eu não sinto vontade de comer. Me dá muito sono e, eu vou fazer uma coisa básica, assim, eu não consigo, porque eu fico muito cansada. Ela estava na escola quando sentiu pela primeira vez fortes dores no peito e falta de ar. Ela chegou que bateu na porta, assim, com falta de ar. Eu tomei um susto, porque ela não conseguia falar e eu não entendi o que era. Quando eu vi que ela estava com falta de ar, corri mais meu outro menino, pegamos ela, fomos pro posto. E chegou lá, ela estava com 240 batimentos, a pressão estava custando o vídeo, estava 8/4 e ela começou a perder o sentido. A estudante foi diagnosticada com a síndrome de Wolff ou WPW, uma arritmia cardíaca que pode levar à morte. A síndrome de Wolff-Parkinson-White é uma doença congênita, ou seja, a pessoa nasce com ela. Existe uma via de condução elétrica que a gente chama de via anômala, que é uma via extra, a mais que a pessoa tem, que pode, em algumas circunstâncias, deflagrar uma arritmia em que o coração dispara com uma frequência muito alta. Geralmente aparece na adolescência, às vezes as pessoas vão ter as primeiras arritmias, às vezes um pouco mais tarde. Existem alguns poucos casos que podem ter, inclusive, risco de vida para a pessoa. Mas no caso da Samira, o problema no coração pode ser corrigido com uma ablação cardíaca, que foi o tratamento recomendado pelo médico. O procedimento é simples, minimamente invasivo e considerado o mais eficiente. Como a estudante não tem plano de saúde, ela entrou na fila do SUS, que hoje tem 600 pacientes à espera desse mesmo procedimento. Eu vivi dentro do hospital durante 2 semanas com a minha filha esperando o procedimento. Eles mandaram ela para casa, ela está correndo risco de morte súbita. Se eu tivesse um plano, minha filha já estava feita a cirurgia. Eu acho revoltante porque não só a Samira, estão 600 pessoas na fila. E não é só disso. Imagina tanto de pessoas hoje que morrem. Enquanto espera a sua vez, a Samira sobrevive graças a esses 2 medicamentos. A família se mobiliza para ajudar a pagar os remédios. São R$300 todo mês. A mãe, que está desempregada, vende doces com a ajuda dos outros 3 filhos. Eu tô nessa luta, na correria, aí eu tô vendendo doce, eu faço meus bombons para vender, para mim conseguir, eu tô juntando para mim fazer um plano, para ver se através do plano, né, que também tem a carência, porque já é pré-existência a doença, e tentando juntar vaquinhas. O pessoal tá tentando fazer uma vaquinha online para mim, pra gente conseguir a cirurgia para Samira, porque pelo que a doutora Tereza falou, eu tô olhando os orçamentos, ela falou que custa 52 mil. Eu já queria ter feito a cirurgia porque seria mais fácil, porque aí eu não ia ficar dependendo de remédio nem nada. Tem 600 pessoas, pra mim eu vou fazer daqui uns 10 anos ou mais, eu vou morrer, né? Com o coração apertado e uma angústia que não cabe no peito, mãe e filha agora também aguardam uma decisão da justiça para agilizar a cirurgia. Eu faço um apelo lá na defensoria que Deus toca no coração deles, porque a minha filha precisa, ela só tem 17 anos que ela fez e ela precisa de viver, né? Qual seria o seu desejo? Que eu fizesse a cirurgia logo, porque assim eu ia ter minha vida normal de volta. A pessoa tem direito à vida. Porque eu não vou deixar minha filha, enquanto eu tiver boca, enquanto eu tiver saúde, eu tô trabalhando doente. Tem dia que eu não aguento. Mas eu corro atrás para me conseguir, pelo menos comprar os remédios para ela, correr atrás, tô pedindo ajuda para todo mundo. Nós temos um sistema que ele está cada vez mais inchado
Porque com a situação econômica que hoje vivemos, é muito grande o número de pessoas que têm deixado os planos de saúde e vindo até o SUS. Ora, o SUS está lá para todos, não está errado que venham, mas num sistema que já padece com esse subfinanciamento, que já tem uma estrutura que vem sendo precarizada a despeito dos esforços dos profissionais que ali estão para fazer um bom trabalho. É importante que isso seja dito. Há um esforço muito grande dos trabalhadores que ali estão. Mas a despeito disso, subfinanciamento e sistema inchado com pessoas que agora chegam também dos planos de saúde, a gente não tem como fechar essa conta. Dos 20 milhões de mineiros, 15 milhões não têm plano de saúde e dependem do atendimento em hospitais públicos. Assim como a Samira, cerca de 430 mil aguardam por algum tipo de cirurgia, numa espera que, dependendo do caso, pode chegar a 12 anos. Demora que agrava o quadro clínico de muitos pacientes. O Carlos Antônio trabalhava como segurança, ficava horas em pé. Depois de um sério problema de coluna, ele começou a sentir fortes dores no quadril. O ortopedista, com os exames necessários, descobriu que era um impacto femoroacetabular, que é um pré-início de uma artrose quadril. Aí tomei algumas medicações, porém não teve o efeito esperado. E aí eu venho nesses anos aí tratando e chegou a um ponto que a equipe de quadril, com nova ressonância magnética, tem que ser feita uma cirurgia em caráter de urgência. Afastado do serviço, vive à base de anti-inflamatórios para suportar a dor. O problema dele poderia ser resolvido com uma artroscopia, procedimento negado pelo SUS. Não posso correr, não posso fazer um exercício de impacto. Hoje eu tenho que ser dependente de uma medicação clonazepam. Você ficar muito tempo em atividade, você sente dor, e muito tempo em repouso, você sente dor. Há quase 3 anos, a rotina do Carlos Antônio é essa. Ele peregrina por hospitais públicos de Belo Horizonte na busca pelo procedimento. Está indicando cirurgia aberta, que não estão autorizando a artroscopia. E essa não é a indicação do seu médico? Não é a indicação do meu médico. Se eu tivesse o plano de saúde, com certeza eu tinha voltado até na ativa. Pela minha idade, um plano hoje não é menos de R$400. Do hospital, o Carlos Antônio veio aqui até a Defensoria Pública para agendar um atendimento e tentar na Justiça a autorização para fazer a cirurgia, não é isso? Correto. Estou procurando aqui a Defensoria Pública para ver se tem algo que pode lutar pelos meus direitos. Estou sentindo dor, tem todos os exames aqui em mãos. A situação é dramática, requer avaliação de caso a caso, mas nós não teremos solução se esse sistema não puder contar com mais financiamento, com mais cuidado, com mais atenção dos governos e da população. É preciso pensar o que é possível fazer de ajuste, mas enquanto não pudermos gerenciar os recursos e termos recursos suficientes, essa é a realidade que a gente vai viver. E uma novidade no setor. A partir deste mês ficou mais fácil trocar de plano de saúde. Uma nova regulamentação entrou em vigor nesta semana. Mas será que os convênios estão preparados para elas? E o que muda nessas regras? Como elas podem melhorar a vida de quem tem um plano de assistência médica? Plano de saúde, é o que eu falo, é mais necessário que qualquer outra coisa na vida. Um dos maiores percentuais da minha despesa hoje em dia é a questão do plano de saúde, né? A gente tem que, mas infelizmente, com a idade que a gente vai avançando, a gente não pode ficar sem o plano de saúde. A saúde é uma das principais preocupações dos brasileiros. Depender do SUS não é nada fácil. E quem pode, contrata um plano privado. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, mais de 47 milhões de pessoas possuem planos de saúde no país. A Cláudia já enfrentou diversos problemas com planos de saúde devido aos altos valores cobrados pelas empresas. Nos últimos anos, as mensalidades aumentaram bastante e atualmente ela não tem condições de pagar.
Cláudia, você já passou por diversos planos, né? Eles vão aumentando a cada data de aniversário do plano e data de aniversário do cliente. Então vai ficando um valor abusivo, que a gente não vai conseguindo mais pagar. E como a gente já tem um tempo de plano, eles deveriam reverter isso ou em desconto para o cliente, ou até mesmo deixar o valor estabilizado. Por conta dos problemas financeiros, ela tentou diversas alternativas para não ficar inadimplente. Quando entrou em contato com o convênio, eu tive que ligar para o plano pedindo que eles cancelassem o plano e não foi aceito, porque eu teria que pedir com 60 dias de antecedência. Só que eu fiquei sabendo do meu valor, da minha renda que tinha sido suspensa, de imediato. Para mim foi muito difícil e eu pedi que não ficasse, me tornasse uma pessoa inadimplente, tendo a necessidade de ter o plano, e acabei ficando inadimplente. Meus 2 filhos estão sem plano de saúde. Uma criança de 9 anos e minha filha que tem um problema degenerativo. Os planos comprometem boa parte da renda. E quando não há como seguir pagando, o jeito é colocar na balança e reorganizar as finanças. Na família do Marco Aurélio, o plano de saúde sempre foi prioridade, mas com o reajuste do ano passado, o empresário se viu obrigado a cancelar o convênio dele para conseguir continuar pagando o plano de saúde da mãe, que tem 66 anos e precisa de cuidados especiais. É complicado isso, né? É difícil, porque o reajuste ele vem do nada pra gente. A inflação no ano passado foi em cerca de 3,7% e a gente recebe uma carta pedindo um reajuste de 13,5%. Aí já vem essa cobrança a mais, ou seja, um reajuste extremamente abusivo. E eu com a minha mãe junto, a gente gastava quase R$3.000 só de plano de saúde. Então, como eu não usava tanto, eu optei por cancelar o meu e só manter o dela, que realmente precisa ter um acompanhamento. Teve que colocar na balança, sentir ali o que era mais importante, você que é mais jovem ou a mãe que já tem uma idade mais avançada. Exatamente, né? Como eu não usava muito o plano, eu preferi dar prioridade a ela que usava mais. Então eu acabei cortando o meu e mantive o dela, que era prioritário para mim. O jovem que teve plano de saúde a vida inteira agora está se adaptando a uma nova realidade. É bem complicado, às vezes demora. Quando na UPA, realmente, que é a parte da emergência, até que tem um atendimento bom, eles são rápidos, mas depois, quando é uma situação mais grave, é complicado. A demora dos planos de saúde para autorizar exames e cirurgias pode causar muitos transtornos e até tragédias. Foi o que aconteceu com a ex-noiva do Leandro. Há 5 anos, a Ana Carolina precisava de uma cirurgia de emergência para a retirada do apêndice. Mas, por conta da burocracia do plano de saúde, da demora no procedimento, ela acabou sofrendo uma infecção generalizada e morreu. Leandro, como é que foi a negociação com o plano na época? Infelizmente, a gente sofreu diante de descaso por parte da empresa, né? Foram diversos trâmites burocráticos que acabaram por culminar no seu óbito. Ela tinha um caso grave, necessitava de uma intervenção de imediato e, infelizmente, isso levou mais de 24 horas para ser feito. Leandro e Ana Carolina se conheceram na escola e estavam juntos desde 2007. Tinham muitos sonhos que foram interrompidos repentinamente. Entrou no hospital sexta-noite e veio a óbito no início do domingo, na madrugada do domingo. Foi tudo bem rápido. No primeiro momento foi um choque, né? É claro que nós questionamos tudo o que aconteceu. Nossa primeira atitude foi pedir o prontuário médico e, como se já não bastasse toda a dor, o prontuário foi recusado. Foi informado que nós não tínhamos autorização para ter acesso ao prontuário, nós, família. E aí teve toda uma história, tivemos que entrar na justiça, conseguir o prontuário, diversos processos foram abertos. Depois de 5 anos, alguns deles seguem na justiça. Tem uma ação civil ainda em trâmite, tem uma ação criminal que acredito que deva ser julgada esse ano ainda. E tiveram algumas ações a nível administrativo, que Conselho de Classe, né?
Após muita luta, um dos profissionais médicos ele foi condenado pelo seu conselho de classe, em primeira instância. Após a morte da noiva, ele fundou o movimento Chega de Descaso, uma organização não governamental que já auxiliou mais de 300 pessoas em todo o Brasil. O objetivo é ajudar pacientes que enfrentam problemas para a realização de procedimentos nas redes pública e privada de saúde. Gente, eu acho que nada é por acaso, né? Eu acho que eu não vivi isso à toa e quando eu vivi, eu me senti desacolhido, desassistido. E isso me motivou a criar essa organização, para que quando outras pessoas passem, infelizmente, por algo semelhante, elas se sintam acolhidas. Por isso uma equipe multiprofissional, para a gente conseguir abraçar essas pessoas e conseguir juntos lutarmos para que haja melhorias nos serviços de saúde. Para que problemas como esses aconteçam cada vez menos, a ANS tem modificado as regras para os planos de saúde. As últimas alterações começaram a valer no início deste mês. A primeira delas é referente à metodologia de cálculo do reajuste dos planos individuais e familiares, que representam mais de 9 milhões de usuários. O reajuste será calculado a partir da ponderação do índice de valores das despesas assistenciais e do índice de preços ao consumidor amplo. 80% referente ao IVDA e 20% ao IPCA. Este securitário, que trabalha há mais de 40 anos no setor, explica. As operadoras seguradoras analisam os somatórios de custo, que são o que eles gastaram durante o ano ali com consulta, exame, internações, cirurgias eletivas, emergência e urgência. Isso é um custo. E a outra é a inflação médica, que é do rol de procedimentos que os hospitais, os laboratórios e as consultas médicas são reajustados. Outra nova regra é em relação aos procedimentos básicos, ou seja, os serviços que todos os planos devem obrigatoriamente oferecer aos usuários. A partir de agora, o processo de modificação desta lista terá a participação da sociedade civil. Além de ouvir a população, a revisão será baseada nas recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. As demais alterações estão relacionadas à portabilidade. Agora é possível mudar de plano dentro da mesma operadora ou migrar para outra sem ter que cumprir os prazos de carência. A medida é válida, inclusive, para os planos coletivos e empresariais. Também não haverá mais exigência de compatibilidade entre o plano antigo e o novo. Caso o deseje, o usuário poderá optar por um plano de cobertura maior. Será necessário apenas cumprir a carência dos serviços que não eram cobertos pelo plano anterior. O novo regulamento também possibilita a portabilidade de uma operadora para outra, a qualquer momento. Antes era preciso obedecer um período limitado de 4 meses, a partir da data de aniversário do contrato. Quem for demitido continua com o direito de ter o plano de saúde, mas terá que pagar o valor integral da mensalidade. Os aposentados com mais de 10 anos de contribuição têm o direito de permanecer no plano sem prazo limite. Nossas equipes de reportagem procuraram a ANS em busca de respostas ou um posicionamento sobre os temas debatidos neste programa. A Agência Nacional de Saúde Suplementar não se posicionou até o momento. E a questão dos planos de saúde é global. Países como a Alemanha e França têm a saúde como um problema crucial.
Aliás, os franceses têm também um dos melhores planos de saúde do mundo. Qual o segredo? Lucas tem apenas 6 meses de idade e já está com 10 quilos. É filho de brasileiros, mas nasceu na Grande Paris, onde os pais moram há 2 anos. Para Flávia, a mãe, a escolha pelo nascimento por aqui foi uma decisão acertada. Não há queixas em relação ao sistema de saúde. Tudo o que ela precisou, ela teve. E sabe quanto ela gastou? Nada. A conta de Flávia, como a da maioria dos franceses e imigrantes legais no país, foi paga pelo governo e pelo seguro-saúde, que aqui se chama Mutuelle. Os valores descontados na folha do marido não passam de 100 euros por mês, o que dá cerca de R$ 450 para toda a família. Flávia, quando morou no Brasil, pagava quase isso, mas só para ela. Comparando custo-benefício com os planos brasileiros, a França está bem mais avançada. Foi excelente o atendimento. Todo o atendimento pré-natal foi feito com Sage-Femme, que eu achei espetacular. O atendimento é bem humano. Os exames eu fiz lá também, todo acompanhamento foi por lá. Para o governo francês, esse tipo de apoio não é exceção, é obrigação e com excelência. O sistema de saúde aqui na França é considerado um dos mais eficientes do mundo. E para isso, o investimento é alto. Quase 10% do PIB francês vai para o setor. Não há mistérios para entender como funciona o processo. Todos os trabalhadores registrados na França têm uma fração de salário que é descontado na fonte. Ela vai para o financiamento do serviço de saúde. O governo arca com até 70% de todas as necessidades médicas básicas dos cidadãos. Mas há casos em que esse percentual chega a 100%. Depende do tipo de doença que tem o paciente. Casos de câncer, diabetes, hipertensão, HIV, entre outras. Para saber mais sobre o assunto, descobrimos no centro de Paris um local interessante. Estou chegando aqui no consultório de um doutor que mora na França desde 1966. Foi quando ele começou a atender aqui. O local é muito interessante e, segundo eu ouvi falar, é uma espécie de consultório ateliê. E até para tocar a campainha aqui é diferente. Olha só. Aqui é sonetes e toca um sino. Vamos esperar o doutor. Bonjour! Doutor Paulo? Sim, eu mesmo. Seja bem-vindo, Luciano. Pode entrar. Podemos entrar? Pode. Ouvi falar que a sua casa, seu consultório, melhor dizendo, é uma espécie de ateliê. É verdade que isso foi previsto no princípio, no meio do século XIX, para ser ateliê, porque ele abrigava as pessoas que trabalhavam nas exposições internacionais. E depois foi ficando, deviam destruir, não fizeram. Então, algumas pessoas como eu preferiram morar num lugar como esse. O Dr. Paulo Cunha é cardiologista, atende em 2 locais, em um hospital na periferia de Paris e aqui. A casa histórica serviu de abrigo para engenheiros e operários que construíram a Torre Eiffel no final do século XIX. Dr. Paulo é carioca, conhece muito bem o serviço de saúde francês. Acompanhou toda a sua evolução nos últimos 50 anos. Ele me conta que os direitos se estendem também para os dependentes da pessoa. Os 30% que o governo não paga vêm do sistema de saúde complementar, como os planos médicos que existem no Brasil. A diferença é que os valores por aqui são bem inferiores.
Um plano básico para uma pessoa de 40 anos, com 2 dependentes, gira em torno de R$ 400 por mês. As variações nos valores dependem apenas da idade do beneficiário. A minha se chama Ampli, era feita para médico, e quanto mais velho você é, mais você paga. Se você entrar muito jovem, você paga muito pouco. Eu pago 1.400 euros por ano. E sou velho. Estamos em outra parte de Paris, do consultório de uma fisioterapeuta brasileira. Ronise atende em um bairro nobre da capital francesa e me explica o que é a Carte Vitale. Carteirinha obrigatória para quem precisa do sistema público de saúde. A Carte Vitale hoje é diretamente conectada à rede de saúde do governo, o que facilita na hora da consulta. É um programa que está dentro do computador, que lê a carta, me dá todos os dados da paciente para ver se ela está, por exemplo, em período de maternidade, daí no caso ela seria reembolsada a 100%. Se ela tem alguma patologia crônica, como diabetes, hipertensão, câncer, que no caso daí ela também seria reembolsada a 100%. E a partir daí eu vou poder saber qual vai ser a tarifa que eu vou aplicar para essa paciente. Ronise também fala da remuneração na França. A maioria dos médicos, cerca de 59%, são como a brasileira. Trabalham por conta própria. 68% deles são clínicos gerais. O preço por uma consulta é basicamente tabelado e não pode ultrapassar R$ 150. Aqui nem seguro-saúde, nem doutores podem abusar dos preços, senão perdem pacientes exigentes. Eu tenho que seguir uma norma. Eu não posso ultrapassar muito, mesmo porque as pessoas mesmo são o termômetro, entendeu? Você cobra demais, a pessoa não vem. A combinação dos seguros saúde com os subsídios do governo vale para consultas, exames, cirurgias, dentistas e não para por aí. Um outro benefício vem das farmácias. Basicamente, as medicações são disponibilizadas para as pessoas sem custo. Mas nem todos preenchem os requisitos para ter acesso ao serviço social francês. Mesmo assim, ninguém fica refém da saúde. A CMU, Couvert Maladie Universelle, criada em 2006, dá acesso a todos que residem legalmente na França há mais de 3 meses e têm baixa renda. Ela permite que pessoas com poucos recursos tenham acesso ao sistema de saúde com reembolso a 100%, sem a necessidade de pagar um seguro-saúde particular. E há ainda o Aide Médicale, para imigrantes e pessoas em situação de rua, que preenchendo um formulário passam a poder usar o sistema. Estamos em um dos hospitais mais conceituados de Paris, o Franco-Britannique. No setor de fisiologia, acompanhamos um pouco da rotina do cardiologista Dominique Desutter. À moda antiga, ele grava o diagnóstico de cada paciente. Ventricule gauche de dimensões internas normale, virgule hipertrofie de façon concentrique. Agora, o mais legal da história desse doutor é que, apesar dele exercer a profissão aqui na França e com esse cargo de responsabilidade, sabe onde ele se formou? Onde foi, doutor? Em Curitiba, meu amigo. Em Curitiba? Em Curitiba, Em bom português, Dr. Dominique explica o que quer dizer o Aide Médicale, que significa ajuda médica. Isso abre direitos a ser tratado nos hospitais e a receber medicamentos, e etc., mesmo quando você não tem existência legal, digamos, na França. É o caso dos famosos sans-papiers, aqueles migrantes que não têm ainda, que não conseguiram ainda o direito de permanecer na França de maneira regular. Essas pessoas
podem fazer um pedido de AME e, teoricamente, eles vão ter direito a esse tipo de amparo. O doutor diz estar satisfeito com o modelo de assistência médica da França, mas sabe que isso tem um peso forte no orçamento do país. Só que tem um déficit enorme. Então, o Estado francês empresta dinheiro para poder fazer com que o sistema continue. Modelo? Sim. Até quando? É pergunta difícil. O tão famoso padrão de qualidade da saúde francesa estaria correndo riscos? O problema é que, adotando essas medidas, houve uma pressão muito grande que foi se exercendo sobre o sistema, sobre a rede hospitalar francesa, sobre os médicos, e a gente realmente sente que a coisa ficou difícil nos hospitais para obter dinheiro para comprar equipamentos novos, uma série de coisas, essas coisas que fazem o funcionamento diário do meu hospital. Correndo riscos ou não, o modelo francês hoje ainda é referência, bem longe do sistema brasileiro e seus seguros saúde. Chegar à La Française neste quesito pode um dia ser realidade? Eu não sei se o Brasil vai chegar um dia ao nível de amparo de saúde que existe na França, mas é um desafio. Eu acho que tem que tentar, de certa forma, visar esse objetivo e fazer o máximo para que os brasileiros possam beneficiar desse tipo de sistema de saúde que realmente, para o usuário, repito, aqui na França, é extremamente satisfatório. O Documento Verdade fica por aqui. As reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal e no YouTube da Rede TV. Até o próximo programa.